E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje nós vamos analisar fatos. E um fato importante foi publicado pelo jornal Diário de Guarulhos, o Guarulhos Hoje, né? Sobre o panorama político local aqui em Guarulhos, né? Uma pesquisa que foi feita entre os dias 6 e 8 de julho deste mês, né? O jornal publicou no último dia 16 de julho uma pesquisa exclusiva, né, patrocinada por ele, pela Comunica e pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, a respeito do cenário político guarulhense. E, olha, essa pesquisa mostra exatamente isso. Olha, uma situação desfavorável para o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que governa Guarulhos, tendo 52% de rejeição. Não é um número tão grande assim, aparentemente, não é? É de gente que não gosta do PT. Alguns chegam a odiar. Aliás, um número até inédito de 17% de guarulhenses, de eleitores guarulhenses, que odeiam o Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores governa Guarulhos há 14 anos. Há 14 anos governa Guarulhos. Não é uma situação tipicamente local, nós estamos acompanhando aí o cenário nacional, aqui na região sudeste, na região sul-sudeste, especialmente, parte da região centro-oeste, o PT está extremamente desgastado. E para a gente falar sobre essa pesquisa, sobre o cenário político local e sobre o cenário nacional, nós convidamos aqui o presidente do Instituto Opinião Pesquisa, que foi quem elaborou essa pesquisa aqui, que foi publicada no último dia 16 de julho, na edição do jornal Guarulhos Hoje. Eu me refiro ao sociólogo e presidente do Opinião Pesquisa, Newton César Tristão. Ele está acostumado a fazer entrevistas já de longa data, não só em Guarulhos, mas no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, Newton. É uma satisfação recebê-lo. Satisfação é toda minha, Martinha. É um prazer estar aqui com você e esclarecer as dúvidas que porventura possam surgir. Pois é, a pesquisa, a que você atribui esse desgaste do Partido dos Trabalhadores? Eu acho que aqui existe duas razões fundamentais, né? Que é o desgaste local e o desgaste nacional. Eu acho que não dá para imaginar que essa circunstância hoje que envolve uma certa rejeição à sigla seja única e exclusivamente derivada das condições que acontecem em Guarulhos. Isso deriva também da repercussão e debate que existe em torno da presidência da República. E que essa sucessão de escândalos, de notícias sobre roubalheiras, prisões, um mega escândalo da Petrobras, você acredita que isso acelerou esse desgaste? Eu acho que isso acelerou, tal como as más condições econômicas do país. E que acaba refletindo na questão da gestão pública, que também tem seu desempenho comprometido com diminuição de arrecadação e as crises que derivam na vida cotidiana do munícipe. Certo. Aqui em Guarulhos nós temos... o prefeito Almeida está encerrando o seu mandato dentro de 1 ano e meio e não é possível que se candidate à reeleição. Então o PT vai ter que lançar um outro nome e nós temos 3 nomes do Partido dos Trabalhadores que estão aí em evidência. Aí. Primeiro, obviamente, o ex-prefeito Eloy Pietá, que tem um currículo político bastante extenso. Eloy Pietá já foi prefeito em 2 oportunidades, foi deputado estadual, foi presidente da Câmara dos Vereadores. Ele tem uma trajetória política sólida e deixou o governo local com um certo prestígio. Tanto assim que ele elegeu, ou melhor, na sua sucessão foi eleito o prefeito atual, Sebastião Almeida, não é? E um grande número de vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal. Um outro nome seria do deputado estadual Alencar Santana, que é tradicionalmente muito ligado ao prefeito Almeida, e o outro nome, o secretário municipal de Educação, professor Moacir de Souza, que esses 3, a gente sabe que eles tensionam, realmente anseiam se candidatar a prefeito de Guarulhos. Agora, na oposição, nós temos aí um elenco muito grande. Você identificou, vou passar para você identificou vários nomes aí da oposição. Quais são os nomes da oposição que foram pesquisados? Não, na verdade, o quadro da oposição ele teve um campo bem dilatado, né? Que a gente coloca ex-prefeitos, deputado estadual,
deputado federal, mesmo secretários que estão dentro do campo do governo, mas que não são dentro do campo do PT. Ou seja, a quantidade de nomes ligados à oposição foi bastante dilatada. É verdade, a gente vê aí que, por exemplo, o ex-deputado federal e ex-candidato em 3 oportunidades à prefeitura, Carlos Roberto, figura nessa pesquisa, como figura também o Guti, o vereador Guti, que é um jovem vereador na sua 2ª legislatura. O deputado Jorge Wilson. O deputado estadual Jorge Wilson. O deputado Eli Correia. O deputado federal Eli Correia Filho. O vereador Soutur. O vereador Soutur. O vereador e secretário municipal João Dárcio. Outro, o secretário Wagner Freitas. O secretário Wagner Freitas e também o secretário municipal dentro do PT, o secretário municipal, já falamos, Moacir de Souza, e o deputado estadual, e o ex-prefeito Jovino Cândido. E o ex-prefeito Jovino Cândido, né, que é um eterno candidato nas eleições todas nos últimos anos. Né? A oposição, você construiu 3 cenários de pesquisa. Um cenário em que o candidato do PT é o Eloy Pettá, um segundo cenário em que o candidato do PT seria o deputado estadual Alencar Santana, e um terceiro cenário em que o candidato do PT seria o vereador e secretário municipal de Educação, Moacir de Souza. Não é? E como é que o que acontece nesses 3 cenários? Dá para a gente perceber. Eu queria até mostrar para os telespectadores que no primeiro cenário, onde o Eloy Pettá é o candidato, né, ele fica em primeiro lugar aqui, é o vermelho aqui, tá? Ele está em primeiro lugar, e em segundo lugar vem o Carlos Roberto, e em terceiro o Guti. Né? A diferença entre o Guti e o Carlos Roberto não é uma diferença ainda muito significativa, considerando que o Carlos é muito mais conhecido, uma diferença de 4 pontos em média. Né? Já nos outros cenários, a gente observa que o candidato do PT, ele seja ele qual for, ele perde o primeiro lugar, ele sai fora do primeiro lugar, e o primeiro lugar fica o Carlos Roberto. Né? Nós vamos comentar, gostaria que no próximo bloco você comentasse isso, tá ok? Até já. Botticelli Vinhos e Wine Bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para o combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, nós estamos de volta aqui com o TV Cidade, analisando a pesquisa que foi publicada no jornal Guarulhos hoje a respeito do cenário político guarulhense e a sucessão municipal. Né? Todos estão curiosos, existe um desgaste que é nacional e também local do Partido dos Trabalhadores, e nos 3 cenários que o Instituto Opinião Pesquisa, cujo diretor está aqui ao nosso lado, e ele que dirige as pesquisas, que é o sociólogo Newton César Tristão, o único cenário em que o PT ficaria em primeiro lugar numa disputa de primeiro turno seria se o candidato fosse o Eloy Pettá. Nos outros 2 casos, com Alencar Santana e com Moacir de Souza, quem fica em primeiro lugar é o Carlos Roberto, o candidato de oposição. Né? Como é que a gente explica isso, Newton? Na verdade, a gente tem hoje a seguinte situação dentro da intenção de voto dos candidatos do PT. Eloy
aparece em primeiro, é o único que aparece em primeiro na casa dos 20. Na casa dos 20. Alencar fica mais ou menos na casa dos 9, 10, ou seja, metade do Eloy. E o professor Moacir, da casa dos 5, aparece aí como metade do Alencar. Né? É metade, metade. Metade, metade. Um foi sendo a metade do outro. Ou um quarto, ou 25% da intenção de voto do Eloy, né? O que, no fundo, eu acho que não se pode perder de vista, mesmo com toda o desgaste do PT, a minha sensação é que o PT estará no segundo turno, nas próximas eleições. Até porque está com a máquina na mão, tem a caneta, tem recursos, tem um contingente enorme de militantes. Agora, o que me parece que é o dado mais significativo dessa pesquisa é que o Carlos Roberto, mesmo tendo sido 3 vezes candidato a prefeito e ter se tornado a referência de oposição no campo eleitoral PT, ele não varia de quadro a quadro. Ou seja, ele fica no campo dos 15%, e não avança muito além disso daí. Não avança além disso daí. O que sugere que nessa próxima eleição, no ano que vem, existe uma boa possibilidade de o PT estar disputando o segundo turno contra outro campo, outro nome. E nesse momento... Que nem seja o PSDB, né? Essa polarização PT-PSDB... Pode ser que não ocorra aqui em Guarulhos, capitaneada pelo nome do Carlos Roberto. Existe a possibilidade concreta de o Carlos Roberto não terminar em segundo nesse primeiro turno das eleições municipais de 2016. A menos que o Carlos Roberto não seja o candidato do PSDB. Né? Pode ser, porque nós temos aí um período ainda que possibilita a migração partidária, não é? Até o final de setembro é possível a migração partidária. Então, se um outro nome vier ocupar o espaço do PSDB para a disputa eleitoral, eu acho que porque a questão não é só de partido, acho que é muito a questão de nome também, né? E também da composição, porque hoje está diluído. Qual a leitura que eu faço? Hoje nós estamos medindo nome a nome, mas pode ser que surjam composições fortes. Por exemplo, o Guti, ele surpreende, aparece muito bem. O Jorge Wilson, a primeira vez que ele é colocado como opção de candidato a prefeito, aparece bem. Por exemplo, uma composição entre Jorge Wilson e Guti pode ser uma chapa muito forte. Né? Uma composição ligando Souto, Eli Correia Filho, né? Gileno, pode ser uma composição forte. Então, na verdade, o que nós estamos medindo, o que me parece, porque eu considero que a situação do Carlos Roberto é frágil. É frágil porque na hora, nesses 15% que ele tem, na hora que eu começar a ver a composição entre os outros nomes, essa composição começa a demonstrar uma força maior. Né? E pelo que eu estou entendendo, a sensação que eu tenho é que talvez o Carlos não se insira numa composição desse jeito. Ele vai ter que buscar a composição que fortaleça o nome dele, porque o nome dele em si não é suficiente. Não é o suficiente. Pois é, e há um outro componente também, que é a questão da rejeição. A rejeição de um candidato, ela é muito importante quando se considera a intenção de voto, porque a gente consegue dimensionar, ou pelo menos prever, a possibilidade de ascensão, de crescimento dessa intenção de voto. E o Eloy Pietá, embora tenha uma intenção, no cenário em que ele participa, ele tem uma intenção de voto exponencial em relação aos candidatos de oposição, seja qual for esse candidato, mas ele tem uma fortíssima taxa de rejeição, em torno de 39%. É quase 40%, né? Aí que está. Por isso que eu trabalho que em Guarulhos, o espaço para a terceira via existe de fato. Porque os 2 principais nomes que são rejeitados hoje são os 2 do PT. Aí depois os 2 outros, ou seja, o terceiro e quarto, é Carlos Roberto e Jovino. Ou seja, são os nomes que nos últimos anos vêm disputando as eleições. Né? E quais são os nomes menos rejeitados? Os nomes que estão começando a aparecer agora. Guti, Jorge Wilson, João Dárcio, Eli Correia. Tem uma certa lógica nisso, porque quanto mais conhecido é o político,
mais possibilidade de taxa de rejeição ele tem do que aqueles menos desconhecidos. Um político, às vezes, tem uma taxa de rejeição pequena, até pelo fato de não ser conhecido. Assim, né? Mas de qualquer forma, a gente percebe o seguinte: Jovino disputou 3 eleições, está entre os 4 mais rejeitados. O Carlos Roberto disputou 3 eleições para prefeito mais deputado, está em terceiro lugar entre os mais rejeitados. PT, que está no governo, primeiro e segundo rejeitados. Então, isso também, concordo com você que a questão do conhecimento influencia, mas também é um indicativo da saturação dessa polarização que vem se dando ao longo dos anos. E é um componente interessante que os candidatos ou os pré-candidatos que têm uma taxa de intenção de voto pequena, pífia, né? Mas quando ela se combina com uma taxa de rejeição alta, ela praticamente inviabiliza a candidatura. Não é? Nós temos aqueles chamados teimosos, não é? Eles acreditam em tudo. Não, em política tudo pode acontecer. Então eles se lançam numa aventura, né, política com uma alta taxa de rejeição e uma baixíssima taxa de intenção de voto. Isso tumultua até o próprio quadro também, né? Porque, afinal de contas, acaba confundindo um pouco o eleitorado, acredito eu. O que eu vejo aí é o seguinte: eu acho que quem apostar, por apostar, que o PT está morto, pode se dar com a cara na água. Pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não acontece. Não está morto. Ou seja, a terceira via tem espaço, mas tem que se qualificar. Tem que ser uma terceira via qualificada. Uma terceira via sem propostas, que acha que vai ganhar as eleições única e exclusivamente em cima da taxa de rejeição no PT, eu acho que é um projeto fadado ao insucesso. Olha, eu vou mais longe, Nilton. Eu vou mais longe do que isso. Eu acho que você está perfeitamente certo. Mas eu vou até mais longe do que isso. Eu acredito, na minha opinião, seja qual for o candidato do PT, ele é o favorito. Eu vou explicar por quê. Porque Guarulhos, a campanha de eleições municipais em Guarulhos não tem televisão, não tem a televisão aberta, e significa que se faz campanha para atingir aí quase 900 mil eleitores, não é? Com sola de sapato, precisa caminhar muito. E o PT tem uma estrutura de campanha bastante grande, porque ele tem um contingente de militância bastante expressivo. O restante é o pessoal movido a pagamento. Essa é que é a grande realidade, não é? E é muito difícil de quem não tem tantos recursos assim poder cobrir um município que tem 340 quilômetros quadrados, quase 900 mil eleitores, 1,5 milhão de habitantes. O PT leva vantagem nisso, além do que está com a máquina também nas mãos, né? Mas eu quero que você analise isso no próximo bloco. Até já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar.
Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Bem, estamos de volta aqui, eu conversando aqui com o sociólogo Newton César Tristão, que é diretor-presidente do Instituto Opinião Pesquisa, que está pesquisando o cenário político local aqui em Guarulhos. Você concorda ou não com essa ideia que eu coloquei essa proposta, essa análise, por enquanto simplória ainda, né? De que o PT leva vantagem por essas circunstâncias ou não? Eu acho o seguinte, Guarulhos tem uma peculiaridade, que é o segundo maior município do estado de São Paulo, mas que não tem a infraestrutura de comunicação que outras cidades possuem. Quer dizer, Guarulhos tem jornais que não cobrem a cidade como um todo, TV que não cobre a cidade como um todo, não tem rádio que noticia a realidade da cidade, notícias da cidade. Quer dizer, Guarulhos, apesar de ser uma cidade com quase 1.400.000 habitantes, né? Não, hoje já tem até um pouquinho mais. Tem um pouquinho mais de 1.400.000. Ela ainda é movida à fofoca, né? E... Aqui é um antro de fofoqueiro, então. A cidade de Guarulhos é um covil de fofoqueiros. O famoso rádio peão. Aí, mas qual é em virtude disso, que peculiaridade Guarulhos adquire dentro desse contexto? Guarulhos, não existe uma Guarulhos, existe umas 5 Guarulhos. Por exemplo, Pimentas. Se você perguntar no Pimentas, você mora em Guarulhos? Aí vai falar, não, eu moro no Pimentas. Né? Ele entende Guarulhos como se fosse o centro da cidade, né? Ou melhor, Guarulhos é o centro. Fora do centro é o bairro. Não, eu moro no Jardim Presidente Dutra, eu moro em Bom Sucesso. E a realidade deles é outra. Por exemplo, coisas feitas no entorno do Jardim Maia, do centro, tá? O pessoal de Itaboão não entende como sendo um benefício da cidade. Quer dizer, cada local é como se fosse um município em particular. Então, isso que você disse é absolutamente verdadeiro. Porque você não pode fazer apenas uma campanha, quer dizer, você não pode ter um discurso unificado em Guarulhos, você tem que ter um discurso para cada região, porque cada região se comporta de maneira autônoma, se comporta de maneira autônoma, e você precisa ter muita perna. Porque para cobrir Guarulhos todo, com um discurso específico para cada região, com uma campanha específica, uma para o Taboão, para Presidente Dutra, para Pimentas, para o Jardim Maia, para Ponte Grande e assim por diante, sem estrutura física de ocupação de espaço, os candidatos não conseguem viabilizar as suas candidaturas. Mas além dessa dificuldade, nós estamos vendo importantes alterações no Congresso Nacional. Aliás, a situação em Brasília, em termos de união, está politicamente conflituosa, né? Nós temos uma verdadeira rebeldia na base do governo central, porque o PMDB, o principal aliado, hoje está irrequieto com a Operação Lava Jato, investigando aí o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E até o ex-presidente Lula está sendo investigado já também. E já tivemos ações da Polícia Federal até em propriedades, já apreendendo o patrimônio de ex-presidente da República, que é o caso do senador Fernando Collor. Não é? Isso, o ajuste fiscal ainda não foi votado plenamente. O governo tem perdido todas as batalhas no Congresso, essa é a grande realidade. Apanha todo dia no Congresso. E existe já um anti-PT. O PMDB já disse que lança candidato próprio em 2018 à presidência da República. E é essa tal da mini-reforma política aí que vai diminuir o tempo de campanha de 90 dias para 60 dias, limitar o emprego de recursos públicos, limitar, por exemplo, a captação de recursos. Empresas que faziam doações para a campanha e que estão prestando serviço para as administrações, não poderão efetuar doação. Ou, se fizerem doação, não vão poder participar de concorrências públicas. Então, eu digo o seguinte, os candidatos vão ter muita dificuldade. É um cenário, são dificuldades adicionais. Na verdade, essa reforma está sendo feita para dificultar a ascensão de novas lideranças.
quanto mais você limita o tempo de campanha e os instrumentos para se fazer propaganda eleitoral, mais você dificulta o surgimento de gente nova que queira entrar na política. Esse quadro, por exemplo, aqui localmente é desfavorável para o Guti, por exemplo, que seria o segundo nome da oposição mais viável para se eleger prefeito. Pela pesquisa, hoje em dia, né? O Guti e todos os outros. Quem não conseguir construir uma estrutura mínima que dê condição de cobrir toda a cidade, vai ter dificuldade. O PT cobre toda a cidade. E o Carlos Roberto, pelo tipo de campanha que fez tanto em 2008 como em 2012, através de uma estrutura muito bem montada, conseguiu cobrir também. Você vê que todos os outros candidatos ficaram pelo meio do caminho, né? A polarização que pode haver de novo entre Carlos Roberto e PT é se nenhum outro candidato conseguir caminhar conjuntamente. Ou seja, cada um cobre só um pedaço da cidade, Carlos Roberto e PT cobrem toda a cidade, e isso favorece que eles dois estejam no segundo turno. Agora, a pesquisa ela tem um indicador importante, para quem sabe fazer a leitura dela, de que mesmo faltando aí pouco mais de um ano para o pleito, né, vai ser em outubro do ano que vem, praticamente se pode dizer com certeza que haverá segundo turno. Sim, e a segunda certeza é que o PT estará nele, ou em primeiro lugar ou em segundo, não importa, mas estará nele. Isso você confirma? Também eu concordo. Concordo que a tendência seja essa. Hoje não existe força capaz de conseguir a maioria ou ter uma postura majoritária em relação à sociedade já no primeiro turno. Não existe hoje essa força. Agora, e no segundo turno as coisas são um pouquinho mais equilibradas, um pouquinho mais... Mas o tempo também de campanha é muito pequeno, muito curto também, não é? É muito curto. É que é muito curto para os dois lados, né? Se o senhor se lembrar de 96... quando há segundo turno entre Neff e Pascoal, o Pascoal, de uma situação favorável, foi para outra situação desfavorável. Rapidamente, da noite para o dia. E não teve, perdeu a eleição. E não teve tempo para reverter. Não há tempo para reverter, na verdade, esse tempo do segundo turno é curto para os dois lados. É verdade, é como um campo de futebol quando está todo esburacado. Morte súbita. Ele é ruim para os dois times, na realidade. Claro que quem é um pouco mais técnico sofre mais. Você toma um gol e tem 15 minutos para virar o jogo. Né? É complicado, né? Tá certo. Existe aí, acho que brevemente, estamos chegando no final do nosso programa, mas tem a expectativa de sair aí nos próximos dias uma pesquisa de segundo turno, né? Provavelmente o Guarulhos hoje publicará alguns cenários de segundo turno na próxima edição de quinta-feira. Então acompanhe o Jornal Guarulhos hoje e também o TV Cidade, que a gente vai repercutir depois essa pesquisa que é patrocinada aí pelo Guarulhos hoje, pela Associação Comercial Empresarial e pela Comunica. Ok? Muito obrigado pela participação, Newton. Esclarecedor aqui essas análises para os nossos telespectadores. Tá ok? Então até amanhã, se Deus quiser, e fique com a programação aqui da TV Guarulhos.